Olá, seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça de se inscrever, de dar like, de colocar sua opinião, de colocar temas que você acha necessário ser falado nesse canal. E também não esqueça de acionar o sininho para que você possa receber novos vídeos. Hoje o que eu vou falar é um tema muito necessário durante o Covid, durante a pandemia, que eu vou estar falando sobre o luto. Não é um assunto que a gente gosta muito de falar, mas infelizmente nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos de uma forma trágica e rápida, sem que fosse esperado, porque na verdade a gente nunca está preparado para perder ninguém. Então hoje eu vou começar a falar o que é luto. O que é luto? O luto, na verdade, é um vazio que a gente sente no nosso interior devido à perda de alguma pessoa ou algo que é extremamente significante e importante para a nossa vida. Porque a gente pensa que o luto é somente quando eu perco uma pessoa, né? Quando uma pessoa falece. Não, mas eu posso perder pessoas também em vida, como por exemplo um divórcio, o término de um noivado, um término de namoro. Isso também leva a pessoa a estar vivendo um luto. Então, a dor e o vazio é o mesmo de quando eu perco alguém que faleceu. Também posso perder um trabalho, eu posso perder uma casa, um carro e entrar nesse processo de luto que muitas vezes as outras pessoas não entendem, porque afinal de contas você não perdeu pela morte alguém. Outra coisa também que é muito comum levar a pessoa a passar pelas fases de lutos que eu vou falar hoje aqui é quando você perde a sua saúde. Quando você descobre que tem uma doença autoimune, que você vai ter que fazer um tratamento pelo resto da vida. Quando você tem um diagnóstico contrário, você começa a viver esse processo de luto no teu interior. Então o luto a gente precisa entender que não é somente quando nós perdemos alguém pela morte, mas o luto é quando eu sinto um vazio pela perda significativa de alguma pessoa ou algo que me é importante. Quais são as fases do luto? As fases do luto são 5 fases. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Lembrando que nem todo mundo vai passar por todas as fases e nem necessariamente elas vão ser linear. Vai haver uma ordem. Primeiro essa, segundo aquela, terceira essa, não. Ela pode vir de forma trocada ou simplesmente a pessoa pode estar constantemente mudando de fase. Tá numa fase, agora daqui no final da noite está em outra fase, amanhã está em outra fase, porque o luto ele é esse processo, ele não tem algo linear que eu posso descrever para você. Então vamos lá, a primeira fase do luto que a gente passa é a negação. É um mecanismo de defesa de tentar negar para nós mesmos de que nós perdemos aquela pessoa ou algo que nós amamos muito. Então a gente entra num processo de negar para a gente mesmo aquela perda. Então é muito comum, às vezes, quando alguém falece, você manter o quarto totalmente intacto. Todas as coisas da pessoa ali. Isso está mostrando o quê? Que a pessoa está numa fase de negação. Porque ela está mantendo tudo arrumado como, de fato, aquela pessoa fosse retornar para aquele lugar e fosse precisar das coisas dela. Então, é um tempo de espera. Esse mostra para que você possa entender claramente o que é o processo de negação. O processo de negação também é quando você tenta correr atrás da pessoa, se você teve um término, se teve um divórcio, você começa a procurar essa pessoa, você começa a olhar as suas fotos e você começa a declarar que aquilo não é o fim, que você vai voltar. Então você está negando para você mesmo aquilo que você está vivendo. Então tudo aquilo que você mostra, que você está negando e você não quer viver a dor da perda, você está no processo de negação. Mas existe também uma outra fase, que é a fase da raiva. Então, não fique chateado quando alguém começa a brigar, a ficar com raiva. Para aqueles que acreditam na parte espiritual, provavelmente vão brigar até mesmo com Deus, né? Porque é um momento de raiva.
Então ela vai xingar, ela vai brigar, talvez quebra uns pratos, talvez se torna por algum momento agressiva com aquelas pessoas que ela mais ama, que estão próximas dela. E quando eu entendo que isso é uma fase natural para eu viver o meu luto e eu poder ser curada, ou a pessoa a qual eu convivo, eu vou lidar melhor com esse processo da raiva, porque ele é um processo, ele vai durar apenas por um tempo, ele é uma fase, toda fase ela passa, ela não perpetua a vida inteira. Então, eu já expliquei para vocês o que é o período de negação, já expliquei para vocês o que é a fase da raiva, aí vem a fase da barganha. A fase da barganha é aquela em que você tenta negociar com Deus ou com o outro para que aquilo não se torne real. Por exemplo, eu tive um diagnóstico de que eu tenho uma doença autoimune. E aí eu começo a barganhar com Deus. Eu falo, Deus, se o Senhor me curar, eu vou ter uma vida diferente. Eu vou dedicar minha vida para você, ou qualquer coisa que você prometa. Ou seja, você barganha, você negocia. Ou você chega para uma pessoa que foi embora da sua vida, que se separou de você, e você liga e diz assim, se você voltar, eu vou fazer isso que você queria. Se você voltar, eu vou mudar a minha história. Ou seja, você barganha. Entendeu? Então a gente já falou do negação, que eu até quero colocar uma outra observação no processo de negação, que também é muito comum quando você ganha um diagnóstico. É muito comum quando pessoas têm diagnóstico de filhos, por exemplo. Filho autista, por exemplo. Tem um diagnóstico de qualquer coisa que você venha a ter. E aí você está num processo de negação que você não aceita. O que você também faz? Você procura um outro profissional ou outros vários profissionais para que você tente ter um outro diagnóstico, que isso está no processo de negação. Então a gente já falou negação, já falou raiva e já falou barganha. Agora eu vou falar para você a fase em que você de fato começa a ser curada, que é a depressão. Não é a depressão patológica que a gente fala, tanto que a depressão ela só é considerada patológica quando ela tem a duração de mais de 6 meses. Por quê? Porque é natural que eu passe por um processo de tristeza profunda, de isolamento, de não acreditar que vão ter coisas novas e boas, de degustar a minha dor, porque a fase, como eu disse, tem início, meio e fim. Ela é muito comum e necessária, que é quando eu me tranco sozinha, volto para mim mesma, fico às vezes olhando álbuns, fico chorando, fico degustando a minha dor, fico trazendo à memória tudo de bom daquilo que eu perdi. Isso é a parte da depressão. E eu preciso entender que é positiva essa parte. Não adianta eu achar que alguém vai perder algo ou alguém que é de extrema importância na sua vida e que no dia seguinte vai tomar um banho, vai arrumar os cabelos, vai se maquiar ou vai se arrumar e vai sair e vai celebrar a vida. Ela está num processo de luto, onde o dia está cinza, por mais lindo que esteja o sol lá fora, no interior dessa pessoa está cinza e eu preciso aprender a respeitar. Muito vale, às vezes, um abraço nesse momento do estamos juntos e levar uma comidinha e levar um suco. Claro, eu não estou falando que você vai deixar essa pessoa trancada, isolada nessa dor e nesse sofrimento. Você vai porque estar junto com ela. Às vezes é preciso chorar com os que choram. É sem a empatia da dor daquela pessoa. Então esse é o processo para cura. Eu preciso chegar à fase da depressão para que eu possa ser curada. Que então depois que eu vivencio essa fase da depressão, vem a fase da aceitação. Eu entendo que aquela pessoa não está mais, ou aquele objeto, ou aquilo que é importante para mim, ou o meu emprego que eu perdi, eu não sei o que você perdeu. Que aquilo que é fundamental, que largou um vazio no meu interior, ele não vai voltar mais. Que não existe mais, que não tem mais como eu ter aquilo de volta. Já passei por todas as fases, eu já neguei para mim mesma, eu já fiz a barganha, eu já tive raiva e eu já chorei muito por aquilo que eu perdi e agora é momento de aceitar. E quando eu aceito essa dor, não significa que
que eu não sinto mais falta dessa pessoa, que eu não sinto mais saudade dessa pessoa, disso que se foi, mas eu resolvo que eu preciso continuar vivendo. E aí as coisas começam de novo eu posso desabrochar e sair desse meu momento da dor exclusiva. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Eu vou chorar alguns momentos, mas eu vou aprender que a vida continua, porque eu perdi alguém ou alguma coisa, mas existem outras pessoas que precisam de mim, existem outras pessoas que aguardam o meu desabrochar, existem outras conquistas e outras coisas novas que estão por vir e que podem trazer alegria para mim, mas que eu não vou querer pensar nisso nessas outras fases. Mas no momento em que eu aceito, eu entendo que eu preciso continuar caminhando, porque a minha vida e a sua vida só pode acabar quando chegar o nosso tempo. Então a gente precisa entender que a gente tem muito o que viver aqui. E se você tem fé e se você acredita em Deus, passar pelo luto e passar, isso é provado cientificamente, não sou eu que estou falando para vocês, que quando eu tenho uma fé é muito mais fácil para mim superar uma perda. Porque quando eu tenho uma fé e eu acredito, seja que eu seja espírita, que eu acredito na reencarnação, que aquela pessoa que foi, ela vai voltar em outra vida. Ou se eu sou alguém que sou cristão, que sei e acredito que no céu existe uma morada que foi feita para aqueles que vão, eu fico mais feliz, porque eu consigo transportar essa pessoa para este lugar onde não há dor, onde não há sofrimento e que é um renovo, que não é um fim, mas é um início de uma outra vida. Então a fé, ela vai ser fundamental, né, no sobrenatural para se passar por esse luto da melhor forma possível. Isso quem está falando não sou eu, isso é a ciência que aponta. Ou se eu perdi o meu emprego, ou se eu perdi algo, objeto, uma casa importante para mim, se eu tenho a fé, também me é mais fácil superar isso, porque eu entendo que teve um propósito e eu entendo que é um novo por vir e que um novo virá. Então, a fé, ela ajuda muito a você a superar o luto. Se você perdeu a sua saúde e se você tem fé, você consegue entender que é um propósito na dor e que você, na verdade, não está caminhando sozinha. Há alguém que caminha com você. Há alguém que todos os dias está junto com você para dar o fim que você deseja, para te dar a grande vitória, e que o que você está passando não é o fim em si, mas é um caminho para algo mais grandioso. Então eu preciso entender isso. Outra coisa que eu preciso entender e falar sobre o luto, porque eu vejo isso no consultório. Como falar para uma criança que o seu pai faleceu? Como falar para uma criança que alguém que ela ama foi embora? E muitas vezes nesse processo a gente acaba excluindo a criança desse momento e não deixa que ela participe e viva, porque a criança ela vai viver todas essas fases do luto que eu falei para você, da mesma forma que o adulto. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar para a criança, dentro da ligagem da faixa etária que ela tem, isso é muito importante, não vou contar para ela os detalhes dolorosos daquela partida, mas eu vou contar que ela partiu. E se eu tenho fé, de novo eu volto a falar, eu vou dizer para ela que essa pessoa vive em uma outra dimensão e que essa pessoa está bem, que essa pessoa não foi embora porque quis abandonar a criança. Ela foi embora porque ela foi chamada, porque ela teve que ir embora. Porque senão a criança, quando ela não sabe da verdade, você às vezes vai dizer, tá viajando, ou foi embora, você na verdade está criando nessa criança o quê? Um problema ligado à rejeição, que ela vai carregar a vida toda. Eu não sou boa o bastante, por isso que a pessoa foi embora. Então, ninguém fica do meu lado, ninguém gosta de ficar do meu lado. E muitas vezes acontece, eu já vi pessoas, tive um caso de um paciente que a tartaruga morreu e não quis contar para o filho, comprou uma outra tartaruga e colocou no lugar.
a tartaruga colocou no lugar. E aí eu coloquei para essa pessoa o seguinte: o que você fez não foi o ideal, porque aquela tartaruga não é anterior, a gente não substitui, né, animais, pessoas que vão embora, né? Não há substituição, há restituição, que eu tenho algo que me dá motivo para continuar caminhando e seguindo, mas eu não substituo. E essa criança, ela percebe que esse outro animal não é igual ao outro e que é uma mentira, que é um engano aí. E isso vai gerar sequelas muito maiores do que se você chegasse para a criança e falasse: ó, a tartaruga ficou doente, ela morreu, a gente fez o que pôde, mas existe um céuzinho para os animais e ele tá nesse céuzinho. Então ela vai entender, vai chorar, vai passar por todas as fases que eu falei. O animal, ele é muito importante para trabalhar essa questão de luto. Nós temos uma cultura que nós não trabalhamos o luto. Nós falamos como se fôssemos imortais e vivemos como se no dia de amanhã eu pudesse construir coisas, que no dia de amanhã eu vou ter tempo para o meu filho, no dia de amanhã eu vou ter tempo para a pessoa que eu amo, no tempo da manhã eu vou falar, e na verdade nós não temos, nós somos mortais. A qualquer momento, eu e você podemos ser chamados por essa senha. Então nós precisamos entender e vivermos como mortais. Porque imagine se você soubesse que hoje é o seu último dia. O que você faria nesse dia? E é assim que a gente precisa viver. E os nossos filhos precisam entender que somos mortais. Que nascemos, alguns crescem, nem todos, outros vão falecer bebê, recém-nascido, jovem, reproduzem, né? Crescem, reproduzem e morrem. Nascer e morrer está garantido. O processo entre o meio, nem todos passarão. E eu preciso entender esse significado da morte, não da forma com que é passado culturalmente hoje pra gente, mas como uma passagem para algo muito maior, porque da vida continua. Como volto para quem tem fé. E quando eu sei que eu sou mortal, eu vou aprender a viver a vida. E que a gente não tem aprendido. Então essa criança precisa saber a verdade. Não minta. Muita gente já vi um paciente que o cachorro morreu, veio para mim depois com as sequelas disso e eu fui descobrir que na verdade a rejeição desse adulto já era em relação de um cachorro que na infância, né, a mãe, ele era o melhor amigo, esperava ele na volta da escola, dormia com ele, estava sempre junto. O cachorro morreu, foi para a clínica, morreu e a mãe não contou para o menino, disse que bobeou com o portão aberto e ele foi embora. E ele esperou uma vida inteira com o retorno desse cachorro. Então, por que esse cachorro foi embora? Por que ele me abandonou? O que eu tenho de errado? E ali começou a ter um problema de rejeição e, portanto, um problema de relacionamento. Outra coisa, precisamos respeitar que a pessoa pode querer manter um tempo, né, o quarto, as coisas intactas. Mas, porque é o processo de negação. Quando eu mantenho o quarto intacto, eu estou na fase de negação. Mas se eu deixo esse quarto montado mais de 6 meses, significa que eu estou precisando de ajuda psicológica para passar dessa fase. Porque a pessoa não vai voltar mais. A pessoa não vai precisar daquilo que está ali. Eu posso até escolher algumas coisas para eu guardar. E se eu tenho uma criança, eu preciso permitir que essa criança entre nesse quarto, que ela visualize e que ela escolha aquilo que ela quer guardar para ela. E muitas vezes a gente não faz isso. Levar ou não a criança no enterro? Em que idade levar uma criança ou não no enterro? Então eu vou dizer assim que você primeiro tem que respeitar a criança, saber se ela quer ir ou não ir. Se a criança quer ir, ela precisa ir. Se ela não quer ir, você não deve forçar nem o adulto, nem a pessoa velha, porque ela está nessa fase aqui do negação. Eu não vejo o morto, mantenho dentro de mim as memórias dele vivo, na esperança que ele volte, que é uma fase.
E se a criança quiser ir, você decidir levar essa criança, o que você precisa explicar para ela? Se você tem fé, você já explicou para ela que a pessoa não tá mais ali, que tá ali só o corpo, assim como um copo, assim como uma camisa, que não há vida ali, que não fala, que vai estar como dormindo, mas vai estar gelado. Você tem que explicar para a criança o que ela vai encontrar lá. Vai estar num caixão, vai estar com flores, porque na verdade a pessoa não tá mais ali. E aí você tem que deixar a pessoa ver, a criança ou a pessoa ver, se ela quer tocar, se ela quer beijar, o que ela precisa fazer. Eu sei que durante o Covid isso não é permitido, nós vamos falar sobre esse tipo também de luto que está sendo vivido agora, mas em outros lutos é permitido. A única coisa que eu não aconselho é levar a criança até o ato de colocar o caixão, né, dentro da cova e jogar terra em cima. Então, acho que a criança ver a pessoa no caixão já é suficiente. E caso ele não viu mais tarde, pode ser que ele peça a você para ir ao túmulo, né, de onde essa pessoa tá. E aí eu aconselho que você realmente leve, desde que ele concretize o luto dele. Então, a verdade, gente, a verdade é sempre a melhor forma. Claro que eu vou falar suavizando na ideia da criança. Se eu passar para ele que é muito triste, que eu tô muito desesperada, essa criança vai absorver isso. Você pode chorar sim, não deve chorar escondido. Você vai chorar, você, por exemplo, a criança perdeu o pai. Você tá chorando, aí você tá chorando, ele vai chegar, o que você tá chorando? Ah, filho, eu tô chorando porque eu tô com saudade do papai. Eu amo muito o papai, ele faz muita falta pra gente. Não é para mentir, nem fingir que você é uma fortaleza. Eu estou dizendo só que não é para mentir. Eu estou com saudade, eu estou chorando porque está doendo. Quando você quiser chorar, você também pode chorar. Eu preciso verbalizar o meu luto, eu preciso falar do meu luto. Outra coisa que a gente precisa entender é quando a pessoa está com um diagnóstico, sabe que tem 3 meses já na parte final, sabe que tem 2, 3 meses de vida. E essa pessoa resolve falar com as pessoas a respeito disso. E muitas vezes a gente cala a voz dessa pessoa e a gente diz, não, você vai ser curado, isso não é nada, não, tá errado. E isso angustia a pessoa que precisa colocar para fora e falar sobre o que está sentindo. Eu preciso deixar a pessoa ter o direito de se despedir para outra dimensão. E muitas vezes nesse processo, né, eu fiz um curso sobre pacientes terminais de oncologia e de como é o processo, né, psicológico que a gente faz durante esse tempo, que é ajudar esse paciente a fazer as pazes com a história dele aqui na Terra. Então, às vezes, ele vai pedir para falar com uma pessoa que ele brigou no passado, uma pessoa que ele não tem mais contato, e você vai ser intermediária desse paciente, dessa família, para que ele tenha esse direito de fazer as pazes, para arrumar, organizar, seja um testamento que essa pessoa quer fazer antes de partir, ela tem que ter o direito de falar sobre isso. A gente não pode calar a voz dessa pessoa. Não estou dizendo que a gente não vai crer na cura, aquele que tem fé até o último momento, mas não cale a voz dessa pessoa. Deixe ela se resolver, porque a gente percebe que quando a pessoa tem o direito de resolver as coisas que ela precisa resolver na Terra, seja pedir perdão, seja dar algum conselho, seja fazer um testamento, ela parte com mais tranquilidade, porque ela tem a sensação que já deixou tudo arrumado. Outra coisa importante que a gente precisa entender. Às vezes, uma mãe, quando ela sabe que está para partir, já está no momento final, ela se aproxima de um filho que muitas vezes era rebelde, não era o que andava sempre junto com ela, e nesse momento ela tenta fazer elos afetivos com essa pessoa. Por que ela faz isso? Porque ela quer deixar tudo arrumado na Terra para partir, mesmo que de forma inconsciente. Então, para que esse filho não se sinta culpado pela rebeldia que ele fez, ela tenta restaurar com ele. E aquele filho que muitas vezes era extremamente ligado com a mãe, chegava a ser patológico, não fazia nada sem a mãe, ela começa a dizer que não quer nem que ele fique no hospital e vai começando a cortar isso. Porque de forma inconsciente ela quer cortar o elo com o filho em vida, para que quando ela parta, a dor desse filho não seja tão grande e ele consiga continuar vivendo. Porque uma coisa eu garanto para você,
Quem partiu quer que você continue a viver, quer que você continue a florescer, mesmo na dor que você está vivendo. É tempo, como eu disse, cada uma fase, mas o choro dura uma noite, mas de manhã vem a alegria. Então você tem que viver as fases, mas continuar vivendo, entendendo que essa pessoa gostaria que você cumpra e viva tudo que essa pessoa esperava de você. É a melhor forma de você honrar essa pessoa. É viver a vida que ela não pode mais viver, porque ela não tem como bem mais para ela, mas que você ainda está aqui porque você tem um propósito, porque você tem coisas a cumprir aqui, então honre. E essa pessoa, ela vive dentro de você e dentro de toda a descendência dela, com valores, com princípios, até mesmo com um jeito de fazer uma comida, em uma receita, essa pessoa vive dentro de você e deixa ela viver. Outra coisa que eu preciso colocar, que eu vejo também no consultório, que as pessoas tiram as fotos, né, da casa, ou proíbem a criança de ter foto no celular, ou de pedir ficar olhando a foto, ou vídeos dessa pessoa que partiu. Não faça isso. Não roube dela as lembranças que ela tem. Porque uma criança que perdeu um pai, quando você rouba a foto, ou rouba o vídeo, ou rouba as lembranças dela, você está roubando a paternidade dela. E ela tem um pai. Mesmo que esse pai hoje não esteja mais aqui na Terra, né, ela tem um pai, ela viveu com um pai, ela tem uma história de um pai para contar e faz parte da história dela. Ela precisa poder falar desse pai. Ela precisa mostrar esse pai para os outros, ela precisa ter direito de falar sobre isso. Não roube esse direito dessa criança, não roube esse direito dessa pessoa. E tirar ou não as fotos da sua casa não vai tirar a dor que existe dentro de você. Porque a saudade vai vir em muitos momentos, a lembrança vai continuar em muitos momentos dentro de você. Mas, como eu disse, não existe substituição, mas existe restituição. Eu vejo muitas pessoas que perdem um animal e falam assim, não, mas eu não quero outro animal, eu já perdi, sofri muito. Quantos animais lá fora estão doidos para serem amados por você? Quantas pessoas lá fora anseiam pelo seu amor? Existe um filme que chama A Beleza Oculta, que é o que você vai fazer com a sua dor. Quantas mães perdem um filho assassinado e elas lideram grupos de apoio a mães que perderam o filho assassinado. Isso é transformar seu limão em uma limonada para abençoar outras pessoas. É você encontrar um propósito, uma restituição da sua vida na dor que você viveu. E não ser egoísta e viver a vida inteira degustando uma dor. Mas o que eu posso fazer dessa dor que eu vivi para transformar em limonada e para abençoar outras pessoas. Então, a gente precisa isso. Outra coisa, existem pessoas que vivem luto com a pessoa viva, que é quando termina um noivado, termina um namoro, termina um casamento, e a gente não respeita esse momento de dor dessa pessoa. Entendeu? Ela não precisa ser seu amor, ela quis ir embora, ela não quis ficar com você. Não importa. Tudo aquilo que ela construiu, tudo aquilo que ela viveu, ela perdeu, desmoronou sobre ela. Então deixe ela passar pelas fases do luto, respeite as fases do luto, passe pelas fases do luto da melhor forma que você puder. E também respeite o outro. Nesse momento da pandemia, eu acredito que muitas pessoas que vão perder pessoas vão precisar de apoio psicológico, porque você não fica no momento final com essa pessoa, você não pode cuidar dessa pessoa, você não pode fazer a despedida que essa pessoa merece. Mas saiba, essa pessoa vive dentro de você. Viva por esta pessoa, viva pelas pessoas que te amam, porque a nossa vida ela é uma viagem de trem. A gente embarca num vagão e algumas pessoas iniciam com a gente, normalmente nossos pais, mas nem sempre elas vão até o final com a gente. Ao longo dessa viagem, pessoas vão descer do vagão, pessoas vão embarcar nesse vagão. Então, não lacre a porta do vagão. Deixe essa porta aberta para que pessoas possam entrar e possam embarcar com você nessa viagem, porque ainda há uma longa caminhada para você. Então não se esqueça, Deus abençoe você. Se você acredita em Deus, eu tenho certeza que essa caminhada vai ser mais fácil. Mas se você não acredita, eu
Digo que você precisando de um profissional, procure um profissional, passe por essas fases, então desista da vida, porque a vida é um bem maravilhoso que eu e você temos e que nós vamos perder pessoas, coisas ao longo dessa caminhada. Beijo!